Olá, eu sou a Érica Rios e serei a professora de Gestão Ambiental. Os princípios e diretrizes internacionais dão suporte e direcionam as organizações na busca do desenvolvimento sustentável. Além do mais, fornecem algumas ferramentas e tecnologias que, dependendo da estratégia corporativa, podem ser essenciais no desenvolvimento da sustentabilidade. Para isso, surgem os diversos organismos internacionais, as organizações não governamentais, associações de empresas privadas, entre outros, que desenvolvem metodologias padrões, diretrizes, indicadores, protocolos com a finalidade de utilização pelas organizações para a gestão sustentável. E, atreladas ferramentas, temos as tecnologias, que vêm ao encontro com o meio ambiente, a economia e sociedade. As diretrizes nos remetem a orientar a executação de ações e, em se tratando de diretrizes de promoção de sustentabilidade, já se pode relacionar com o âmbito corporativo, privado e público. Como o caso do sistema econômico e político em que estamos inseridos, está fundamentado no capitalismo e o desenvolvimento segue a regra da industrialização. Temos a necessidade de criar estratégias por meio de diretrizes e normas para nortear as organizações à sustentabilidade. Sendo assim, é imprescindível que tenhamos conhecimento das diversas diretrizes que compõem o leque de ações que levam as organizações e, consequentemente, toda a sociedade ao desenvolvimento sustentável e sustentado. A maioria das diretrizes e princípios sobre a sustentabilidade nasce das pesquisas e trabalhos da Organização das Nações Unidas, a ONU, que é uma organização internacional formada por países que se reuniram para trabalhar pela paz e pelo desenvolvimento mundial. Afinal, um dos propósitos da ONU é realizar a cooperação internacional para resolver os problemas mundiais de caráter econômico, social, cultural e humanitário, promovendo o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. A responsabilidade socioambiental das organizações inicia por meio do âmbito internacional, onde são amplamente discutidos temas como direitos humanos e do trabalho, meio ambiente e sustentabilidade. Essas discussões acontecem principalmente com os países que fazem parte das organizações das Nações Unidas, que resultam quase sempre em diretrizes sobre responsabilidade socioambiental no âmbito principalmente empresarial. As discussões se tornam fundamentais, pois ajudam a compreender e a situar a responsabilidade socioambiental como tema eminentemente necessário para as organizações continuarem a se desenvolver, porém, de maneira sustentável. Geralmente, essas diretrizes são os documentos da Organização das Nações Unidas e de seus organismos, como é o caso da Organização Internacional do Trabalho e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Os principais documentos internacionais desenvolvidos para orientar as organizações, sejam elas públicas e privadas, dos mais variados setores, para o desenvolvimento de práticas de responsabilidade socioambiental, são a Declaração da Organização Internacional do Trabalho sobre os princípios e direitos fundamentais do trabalho e seu segmento, a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, a Declaração Tripartite sobre empresas multinacionais da Organização Internacional do Trabalho, as diretrizes para empresas multinacionais da OCDE, que é a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, e, por fim, a Declaração da Rio 92 e a Agenda 21. Estes documentos são aceitos mundialmente e são direcionados para o setor empresarial.
As obrigações contidas neles atribuem às empresas responsabilidades na promoção e cumprimento dos seus direitos e deveres. O meio ambiente, a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável são amplamente discutidos nos programas de responsabilidade social, atingindo seu ápice de importância e preocupação universal pela Organização das Nações Unidas. Deste modo, com o surgimento das diretrizes para o desenvolvimento sustentável, completa-se o ciclo de diretrizes baseadas nas dimensões da sustentabilidade. Algumas das principais convenções que direcionam a sustentabilidade às ações socioambientais nas empresas são Diretivas da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio, Relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, a Cúpula da Terra, a Convenção sobre a Diversidade Biológica, o Protocolo de Quioto, a Convenção de Aarhus relaciona direitos humanos com os direitos ambientais, a Convenção de Roterdã sobre o consentimento prévio informado, o Protocolo de Cartagena sobre a biossegurança e a Convenção de Estocolmo sobre os poluentes orgânicos persistentes. Portanto, as diretrizes da ONU têm por objetivo a concessão de poderes aos governos para exigirem das organizações o respeito aos direitos humanos, à soberania, ao desenvolvimento econômico local e proteção ambiental. É necessário que as organizações assumam a sua responsabilidade socioambiental, que cumpram, respeitem e promovam as diretrizes estabelecidas internacionalmente, fazendo-as integrantes de todos os âmbitos organizacionais. Dentre algumas ferramentas e organismos internacionais e as normas brasileiras que auxiliam as organizações a desenharem seu caminho para o desenvolvimento sustentável, podemos observar tais na figura ao lado. Bom, temos o Pacto Global, os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, a Carta da Terra, a Agenda 21, o Protocolo de Quioto, as normas e certificações no Brasil, como a ABNT e ISO. Bom, essas ferramentas mencionadas nos dão direcionamentos para uma gestão sustentável nas organizações. Partindo desse ponto, é necessário estudá-las e analisá-las, para então poder implementar na organização conforme características que mais se adaptam à estratégia de sustentabilidade, que se pretende desenvolver relacionando ações e benefícios para o meio ambiente. A Organização das Nações Unidas, criada em 1945, está representada por 192 países e tem por objetivo promover a cooperação internacional e conseguir a paz e a segurança. Um dos principais documentos concebidos pela ONU foi a proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1945. No Brasil, a ONU está representada por várias agências, fundos, programas e comissões regionais, tais como a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, a Organização Mundial da Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV e a AIDS e a Organização das Nações Unidas para a Educação e a Ciência e a Cultura, o UNICEF e o Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher, entre outros. A Organização Internacional do Trabalho, concebida pela Conferência de Paz depois da Primeira Guerra Mundial, é uma agência multilateral ligada à ONU, voltada a atender às questões relativas ao trabalho em todos os continentes, com as ações em prol de uma agenda social que viabilize a continuidade dos processos de globalização de forma justa e eficiente, reflexões éticas e econômicas sobre o custo humano durante a Revolução Industrial deram início à criação de uma legislação trabalhista internacional, visando a melhoria nas relações de trabalho. Assim, a criação dessa organização internacional para as questões do trabalho foi baseada nas seguintes premissas: na premissa humanitárias, econômicas e políticas. A premissa humanitárias, condições injustas, difíceis e degradantes dos trabalhadores.
a premissa econômicas. Países sem condições humanas de trabalho são obstáculos à obtenção de melhores condições para outros países. E políticas, risco de conflitos sociais que ameaçam a paz. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento é uma entidade das Nações Unidas que tem por objetivo promover o desenvolvimento e eliminar a pobreza no mundo. Por meio de seus relatórios, expõe sobre o desenvolvimento humano sustentável e as condições de vida das populações. Além disso, é uma organização executora de projetos que contribuam para melhorar as condições de vida de 166 países em que possui representação e elabora o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Esse organismo tem um importante papel no processo de monitorar e disseminar as metas de desenvolvimento do milênio, uma ferramenta para a gestão sustentável que iremos conhecer a seguir. O Pacto Global, concebido em 1999, é uma ferramenta criada pela ONU na forma de um acordo para as empresas que pretendem conciliar a força do mercado aos ideais dos direitos humanos, levando em conta os impactos sociais e ambientais produzidos pela sociedade globalizada. Anualmente, lideranças políticas, organizações não governamentais e empresas se reúnem firmando uma parceria entre as Nações Unidas e o que se configura como pacto chamado Pacto Global. O Pacto Global adotou 10 princípios universais, derivados dos direitos humanos, dos direitos do trabalho e do conceito de sustentabilidade, que fazem parte da Declaração Universal de Direitos Humanos, da Declaração da Organização Internacional do Trabalho, da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e de Copenhague. Qualquer organização interessada em colocar em prática os 10 princípios pode participar do Pacto Global. São eles: respeitar e apoiar os direitos humanos reconhecidos internacionalmente na sua área de influência. 2. Assegurar a não participação da empresa em violações dos direitos humanos. 3. Apoiar a liberdade de associação e reconhecer o direito à negociação coletiva. 4. Eliminar todas as formas de trabalho forçado ou compulsório. 5. Erradicar efetivamente todas as formas de trabalho infantil de sua cadeia produtiva. 6. Estimular práticas que eliminem qualquer tipo de discriminação no emprego. 7. Assumir uma abordagem preventiva, responsável e proativa para os desafios ambientais. 8. Desenvolver iniciativas e práticas para promover e disseminar a responsabilidade socioambiental. 9. Incentivar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias ambientalmente responsáveis. E 10. Combater a corrupção em todas as suas formas, incluindo extorsão e suborno. Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. É uma ferramenta estabelecida na forma de um documento que estabelece um conjunto de 8 objetivos, 18 metas e 48 indicadores para o desenvolvimento e a erradicação da pobreza em todos os países do mundo. Ele era para ser cumprido até 2015, conforme definido pelos países membros da ONU no ano de 2000. Os 8 objetivos estabelecidos são importantes para a comunidade internacional, uma vez que podem ser medidos e delimitados. Falaremos de cada um deles. São eles: primeiro, erradicar a extrema pobreza e a fome. 2. Atingir o ensino básico universal. 3. Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres. 4. Reduzir a mortalidade infantil. 5. Melhorar a saúde materna. 6. Combater o HIV, AIDS, a malária e outras doenças. 7. Garantir a sustentabilidade ambiental. E 8. Estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. A Carta da Terra surgiu como uma resposta às ameaças que assolam o planeta como um todo, como forma de se pensar articuladamente os muitos problemas socioambientais. A Carta da Terra se refere a um dos textos mais completos que se tem escrito atualmente,
contemplando o melhor discurso ecológico já produzido, os resultados mais seguros da ciência da vida e do universo, com forte densidade ética e espiritual. Seu texto final foi aprovado em uma reunião no ano de 2000, no espaço da Unesco, em que se envolveram 46 países e mais de 100 mil pessoas, desde favelas, comunidades indígenas, universidades e centros de pesquisa. O documento é estruturado em 4 princípios fundamentais. Falaremos eles. Primeiro, respeitar e cuidar da comunidade e da vida. 2. Integridade ecológica. 3. Justiça social e econômica. 4. Democracia, não violência e paz. O Protocolo de Quioto é um tratado internacional com compromissos compulsórios para a redução das emissões dos gases que provocam efeito estufa, legitimados por crescentes pesquisas científicas como causa do aquecimento global e consequente variabilidade climática. Os 6 gases de efeito estufa monitorados pelo Protocolo de Quioto são o dióxido de carbono, o metano, o óxido nitroso, o hidrofluorocarbonos, o perfluorocarbonos, o hexafluoretos de enxofre. O tratado originou-se em Toronto em 1988, seguindo pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas e culminou com a Convenção 4 das Nações Unidas sobre Mudança Climática, na Rio 92. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas é o principal organismo internacional responsável pelas pesquisas e informações sobre a evolução das mudanças climáticas no mundo, seus potenciais impactos ambientais e socioeconômicos. Foi estabelecido pelas Organizações das Nações Unidas para o Ambiente e as Organizações Meteorológicas Mundial. O objetivo do Protocolo de Quioto é obrigar os países desenvolvidos a reduzirem a quantidade de gases poluentes com metas de curto, médio e longo prazo. A ABNT-NBR 14.064, Inventário de Emissões de Gases do Efeito Estufa, é uma norma que está intimamente ligada às ações para a diminuição dos efeitos do aquecimento global e, consequentemente, a variabilidade climática. E assim se fazem importantes para as organizações, pois orientam a sua gestão de acordo com a gestão do carbono. Já a ABNT-NBR 16.001 é uma ferramenta de responsabilidade social. Publicada em 2004, essa norma brasileira estabelece os princípios para um sistema de gestão da responsabilidade social, que permite à organização formular e implementar diretrizes que observem os requisitos legais, compromissos éticos e preocupação com o favorecimento da cidadania, desenvolvimento sustentável e a transparência das suas atividades. Os objetivos devem contemplar boas práticas de governança, combate à pirataria, sonegação e corrupção, práticas leais de concorrência, direitos da criança e do adolescente e o combate ao trabalho infantil, direitos do trabalhador, combate à discriminação, desenvolvimento profissional, promoção da saúde e segurança, promoção de padrões sustentáveis de desenvolvimento, produção, distribuição e consumo, proteção ao meio ambiente e ações sociais de interesse público. A sustentabilidade não se está atrelada unicamente à área ambiental, e sim essa somada ao equilíbrio dinâmico do conjunto das relações sociais, econômicas, culturais, espaciais e psicológicas, ou seja, é esse conjunto que alicerça o desenvolvimento sustentável de fato. Os organismos e ferramentas aqui apresentados orientam para que esse processo tão fundamental para assegurar recursos para presentes e futuras gerações. Tecnologias sustentáveis. Existem inúmeras ferramentas e tecnologias que contribuem para o desenvolvimento mais sustentável. Para abordar esse assunto, vamos tratar brevemente sobre economia de baixo carbono ou economia verde. Você já ouviu falar a respeito? Bom, a economia de baixo carbono
está atrelada a uma nova configuração de como as tecnologias modernas contribuem com a preservação do meio ambiente. Logo, podemos dizer que são tecnologias sustentáveis que contribuem para aumentar a eficiência do processo e redução das emissões dos gases de efeito estufa, principalmente o dióxido de carbono. Por isso, essa economia é de baixo carbono. Bom, a economia de baixo carbono serve para que seja gerado o menor impacto possível sobre o clima do planeta Terra, e são as alternativas relacionadas à gestão em sustentabilidade. Entretanto, os debates sobre economia verde ou economia de baixo carbono precedem a definição precisa do conceito. Mesmo para especialistas engajados na discussão do termo, estabeleceu-se uma margem ampla de variação no entendimento do que sejam seus eixos principais, limites e alcances. Conforme o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, a economia verde é aquela na qual a finitude dos recursos naturais, os serviços ecossistêmicos e os limites planetários dados pela ciência são levados em consideração e constituem marcos dentro dos quais as atividades de produção, distribuição e consumo podem ter seu lugar. Numa economia verde, os serviços ecossistêmicos são considerados nos processos de tomadas de decisões e as extremidades ambientais são internalizadas. E questões como mudança do clima, escassez de recursos, como a água e eficiência energética, são elementos centrais orientadores do comportamento dos agentes. Chegamos ao fim da unidade 1, parte 1. Acompanhe o ambiente virtual de aprendizagem, assista à próxima aula e não deixe de fazer as atividades. Até a próxima!